Boa tarde, porque já passamos do meio-dia. Sejam bem-vindos para a nossa live semanal. Todos os sábados eu tenho feito live por volta desse horário. Vou anotar aqui o tema para fixar o comentário. Hoje o nosso tema é obstáculos à cura. Ok? Aqui, deixa eu fixar. Muito bem, obstáculos à cura, sejam bem-vindos. Algumas pessoas já online. Vejam, sempre é importante lembrar que eu sou homeopata. E por que eu estou dizendo isso? Porque tudo que eu for falar aqui, obviamente, vai levar em conta a perspectiva da homeopatia. Então, eu sei que muitas das coisas que eu direi, numa prática medicinal convencional, alopática, talvez não fizesse muito sentido. Mas dentro das medicinas tradicionais, o que eu vou dizer faz sim todo sentido. Então nós vamos falar não de como nós adoecemos. Posso até mencionar aqui rapidamente. Nós vamos falar hoje por que nós não nos curamos. Ok? Hoje o foco é o que impede que a gente obtenha a cura dos males físicos e psíquicos, tá bom? Então presta atenção que eu acho que essa live vai ser de grande valor para você, tá? Independente da situação em que você se encontre, se você está passando por um problema ou não, um problema de saúde, volto a dizer, físico ou emocional, psíquico, mas todo mundo já passou, todo mundo já teve problema e pode vir a ter. E você precisa saber disso para entender o que pode atrapalhar o teu processo de cura, tá? Eu não estou falando de melhor, estou falando de cura. Então, vamos começar lembrando o seguinte: cada um de nós é criado com uma... Como é que eu posso colocar isso? Cada um de nós, quando é criado também com uma certa especialidade, com uma característica que nos anima a vida humana e que se chama vitalismo, ok? Cada um de nós sustenta dentro de si uma quantidade de vitalidade, é animado pela vida. Então isso faz parte de uma antiga teoria chamada vitalismo, e que os seres humanos, os mais saudáveis, os mais dispostos, os mais combativos, são aqueles que têm mais vitalismo, ou seja, mais vitalidade dentro de si. Nós temos outros nomes para essas coisas, né? Nós encontramos pessoas todos os dias, conhecemos pessoas todos os dias, podemos inclusive ser uma dessas pessoas que, por exemplo, não tem muita vitalidade, não é? E não estou falando aqui de uma desregulação hormonal, de uma anemia, não, estou falando assim que mesmo com todos os exames em dia, mostrando bons resultados para exames laboratoriais, muitos de nós não têm essa vitalidade, certo? Sim, até podemos falar isso, Igor. O Igor está perguntando aqui se seria equivalente ao Qi da cosmologia chinesa. Tem um paralelo, sim, interessante. Só lembrando que esse vitalismo que animaria todas as coisas vivas, então no caso do ser humano há uma especialidade aí, né? Há uma especialidade que é própria humana, é uma vontade de viver, uma capacidade de viver e uma capacidade de responder à vida, tá? E como eu estava dizendo, algumas pessoas nascem com menos vitalismo, algumas pessoas nascem com baixa vitalidade, que eu volto a dizer, não tem nada a ver com problemas hormonais, com problemas de carência de vitaminas, que esses problemas existem, é evidente, mas não são esses problemas que explicam a baixa ou a... Eu faço a abertura dizendo isso, né? Primeiro para que você olhe para si mesmo e pense, bom, será que eu sou uma pessoa com grande vitalidade? Opa, voltou a conexão. Você pense, né? Que você se pergunte, será que eu sou uma pessoa com baixa vitalidade? Ou eu tenho muita vitalidade? Eu tenho bastante dessa energia dentro de mim ou pouco?
Qual é a minha quantidade dessa energia, desse vitalismo, não é? Que me anima e que me permite combater as coisas ruins, que me permite avançar sobre as coisas ruins, sobre os obstáculos, que me permite vencer certos problemas físicos, emocionais, psíquicos, espirituais. E aí, para você saber a resposta dessa pergunta, você tem que lembrar que essa pergunta não está direcionada ao teu momento presente ou a algum momento da tua vida, mas essa pergunta é sobre toda a tua vida. Então, assim, quando você olha em retrospecto para toda a tua trajetória, desde quando você se lembra lá da infância, você percebe uma grande disposição e uma capacidade de autorregeneração, de, né, vamos usar aqui um símbolo, né, o da fênix que renasce, uma capacidade então próxima da fênix que está sempre se renovando, sempre renascendo, ou não? Você percebe que a sua capacidade vital é menor, né? Tem uma tendência para baixo. Então essa é a primeira questão. A segunda é lembrar que a homeopatia é a medicina da força vital. Aí entra a homeopatia agora. Ela é a medicina do reforço da energia vital. Então veja só, se eu tenho pouca energia vital, naturalmente tenho pouco vitalismo, eu realmente preciso da homeopatia para que essa minha vitalidade, nesse sentido, ela não fique tão baixa, para que ela esteja num nível minimamente adequado, para que eu não adoeça o tempo inteiro, para que num outono e inverno eu não tenha 3, 4 episódios de infecções respiratórias, para que eu não seja tão suscetível a certos tipos de problemas, dramas e doenças, não é? Para que eu não fique nessa baixa energia a maior parte do tempo. Então, se você tem pouco vitalismo e você reconhece que você tem mais fragilidade na sua constituição, você precisa da homeopatia, precisa muito dela, porque os remédios homeopáticos são remédios para aumento da energia vital, ok? Esse é um ponto. Porém, todas as pessoas, mesmo aquelas com grande vitalidade, grande vitalismo, poder pessoal vital, todas elas, quando adoecem, e mesmo a pessoa com mais vitalidade no mundo, ela vai, vez ou outra, ter pelo menos um desequilíbrio momentâneo, um adoecimentozinho qualquer. Inclusive a gente diz, né, que uma vez por ano ter um episódio de febre é até positivo, tá? Aquilo inclusive ajuda na sua imunidade e na sua força, na força vital. Quer dizer, um episódio de febre por ano é até desejável. Então, muito bem, o que vai acontecer com todas as pessoas, as que têm pouco vitalismo, as que têm muito vitalismo, quando elas adoecem, independente aqui do grau de vitalismo, tá? Quando elas adoecem, é claro que a de baixo vitalismo vai adoecer mais vezes. A de grande poder de vida, de grande vitalidade, vai adoecer muito pouco. Mas todos, quando adoecem, têm uma diminuição da energia vital. Porque é por isso que elas adoecem. Elas adoecem porque por alguma razão houve uma baixa desse vitalismo, desse sopro de vida dentro de cada um de nós, que nos anima, nos torna dispostos para a vida, ok? Dispostos a enfrentar um vírus e a enfrentar um problema. Então, a gente adoece, faço essa recuperação aqui teórica, só para a gente ficar na mesma linha, quando a gente adoece, a gente tem uma diminuição da nossa vitalidade, da nossa energia, da nossa força vital, tá? São expressões da homeopatia. Muito bem, aí você adoeceu. Então agora, vamos lá. Quando você adoece, você evidentemente passa a procurar a cura. Que no sentido da homeopatia é nada mais, nada menos que incrementar a força vital. Recuperar a energia, aquela do vitalismo, recuperar a energia desejável para que se restabeleça o equilíbrio do meu sistema pessoal, corpo-alma. Então eu vou tomar tal medicamento porque esse medicamento comprovadamente
ajuda a pessoas que manifestam problema no fígado a recuperarem sua força vital. Ok? Então, agora sim, nós vamos falar do que é que atrapalha. O que é que impede, atrapalha ou dificulta o teu processo de reconquista da força. Porque isso é a cura. A cura é a reconquista da energia vital, a ponto de você ter a energia necessária para recuperar o equilíbrio do seu sistema. Porque eu falo sistema porque é corpo e mente, corpo e alma, tá? Eu não falo só organismo. Então vamos lá. O que mais atrapalha? Agora tome nota, parte prática. O que mais atrapalha uma pessoa a recuperar o seu equilíbrio vital? E, portanto, se curar daquele problema. Seja qual for o tipo de problema. Primeiro obstáculo. O primeiro obstáculo é uma das coisas que nós mais enfrentamos no nosso dia a dia, eu e a Ânica, com os nossos pacientes na clínica. Tá? É uma coisa muito comum. É uma coisa que, infelizmente, tornou-se a regra e não a exceção. Do que eu estou falando? O exagero no uso de medicações alopáticas, ou seja, os remédios de farmácia. Quanto mais remédio de farmácia você usa, remédio, portanto, químico, que tem ação química, efeito químico no seu organismo, mais você vai dificultar a recuperação da energia vital. Por quê? Porque quando você vai enchendo o seu organismo de informações químicas, você vai dessensibilizando o teu sistema, a tua energia vital. Porque você vai, vamos dizer assim, interferindo no processo natural do teu sistema. Então você sabe que quando você toma remédio, vamos lá, qual que é a diferença entre remédio e suplemento? Ontem eu falei de suplemento nos stories, né? Qual que é a diferença entre remédio e suplemento? A principal diferença é que o suplemento é chamado de suplemento porque a composição dele, as moléculas dele são reconhecidas pelo meu organismo. Então, quando eu tomo uma cápsula de ômega 3, ela não é entendida como algo estranho. Por quê? Porque o meu organismo precisa daquilo. Ele precisa daquilo e ele naturalmente reconhece aquilo. Então, ele é recebido como amigo. Ok? Agora, remédios não são naturais do organismo. Remédios são novas informações químicas para o organismo. Então, sim, toda vez que você toma uma dipirona, que seja um paracetamol, dessas, como é que chama? Omeprazol. Você toma um omeprazol, né? É tão simples, um omeprazolzinho, né? Uma neosaldina e tal, uma nimesulida, ou toma lá os antibióticos. Cada vez que você toma, você está colocando no seu organismo informações químicas esdrúxulas. Sabe o que significa esdrúxulo, né? Estranho, diferente. Você está colocando no teu organismo uma informação que não é natural dele. E evidentemente aquilo terá consequências mínimas, porém no contínuo, na sequência dos anos, e que você deu aquela informação muitas vezes para você mesmo, tomou várias vezes aquele remédio, várias vezes remédio para dor de cabeça, várias vezes os antibióticos para sinusite, várias vezes aquele outro medicamento para estômago, você ficou corticoides. Então, os corticoides são terríveis, tá? Desse ponto de vista, os corticoides são terríveis. Então, cada vez que você está dando informação química para o teu organismo, você está provocando nele um tipo de reação desequilibrada. Por quê? Porque você está ingerindo um negócio que não é natural do teu corpo. E é isso que a gente precisa entender. Você bem, você saudável, é o resultado de uma harmonia, de um afinamento, melhor, afinação, afinamento não, de uma afinação do teu instrumento. Pensa que você é um instrumento musical. Você bem, saudável, disposto, instrumento musical afinado. Tomo medicação convencional, tomo uma, tomo duas, qualquer coisinha que eu tenho, vou lá e tomo um remedinho. Né? Tem gente que é assim, qualquer coisinha toma um remedinho. Você está desafinando o instrumento.
Por quê? Porque aquilo é informação química e informação química estranha. Remédio é uma coisa inventada, é um negócio produzido em laboratório e que não é natural para o seu organismo. Então, qualquer dipirona vai ter pelo menos um efeitozinho, mínimo que seja, mas um efeitozinho lá no organismo pela estranheza que ele causa. E se no frigir dos ovos, no cômputo dos anos, aquilo terá sim um efeito maior. Então esse é o primeiro obstáculo para a cura. É você tomar remédio convencional, você acabar frequentemente usando remédio convencional. E aí tem uma dobra aqui que tem que ser dita também, desse tema. É que segundo a homeopatia, quando você toma um remédio para dor de garganta, você não cura a causa verdadeira da dor de garganta, você elimina o sintoma. A sua garganta para de doer. A inflamação aparente desaparece. Mas quem disse que o distúrbio, o desequilíbrio que levou à manifestação da dor de garganta foi resolvido? Entende? Então é isso que na homeopatia chama supressão. Quando você dá uma abusada dos remédios, remédio psiquiátrico, então, meu Deus, nem se fala. Remédios para o corpo, para qualquer coisa que seja, quando você dá aquela abusadinha, você suprime sintoma. Você pega o mal que estava dentro de você e que gerava o desequilíbrio que você estava sentindo no intestino, no estômago, na pele, no cabelo, etc e tal, ou na mente, nas emoções, né? Uma ansiedade, etc. Você toma remédio para tirar isso de você, você na verdade está tirando o sintoma. Você está lidando com a superfície do problema. E essa é uma das principais diferenças entre a homeopatia e a medicina convencional. A homeopatia trata a causa profunda do desequilíbrio que diminuiu tua força vital. E a alopatia trata a aparência, o que manifestou. Então vai lá, o câncer manifestou, faz a quimioterapia, etc e tal, para tentar eliminar os tumores. Mas você elimina os tumores e não a causa profunda que levou ao aparecimento dos tumores. Ok? Essa é a grande diferença. Então, o primeiro obstáculo para a cura é o uso frequente de medicamentos. Segundo obstáculo para a cura, que está também lá no Organon de Samuel Hahnemann, que é o fundador da homeopatia e que faz parte do nosso método, do meu e da Ânica, o método que eu inventei, que é o TEM, Terapia, Homeopatia, Estilo de Vida e Nutrição. Então, todos os nossos pacientes são tratados dentro desse método. O segundo obstáculo, lembra muito o nosso método, é justamente o que você come. Veja, eu atendo pacientes ansiosos, ok? Tenho muitos pacientes que sofrem de ansiedade, um transtorno generalizado de ansiedade, ou que pelo menos tem episódios frequentes de ansiedade. E aí eu digo para eles, você come açúcar? E 90% deles diz, sim, como. O açúcar evidente, né? O do doce mesmo, e o açúcar embutido. O açúcar das massas, dos pães, dos biscoitos, do bolo, etc. Eu digo, então, a primeira coisa que você tem que fazer é cortar o açúcar. Uma pessoa que tem ansiedade, ela não pode ficar consumindo açúcar. Por quê? Porque o açúcar, fisiologicamente, vai acabar aumentando a ansiedade. Você terá mais glicose na corrente sanguínea. É impossível que isso não tenha um efeito no teu equilíbrio, na tua homeostase, também mental, psíquica. Então, olha, segundo obstáculo para a cura, você não ajuda o teu organismo, né, com a alimentação que deveria fazer, a alimentação equilibrada. Você não ajuda, você atrapalha o teu organismo. Tiago, eu passo o outono inteiro com o nariz trancado. Eu passo o outono inteiro assim, espirrando. O outono inteiro com rinite ou tendo episódios de sinusite. Mas, caso você toma leite, você come macarrão, você não consegue fazer uma refeição, por exemplo, que seja proteína e vegetal. Você come molho. Como é que você quer que isso resolva? Há pessoas que têm maior sensibilidade, inclusive, a esse tipo de alimento. Um adulto jamais deveria ter como base alimentar essas coisas que eu citei. E há pessoas que são ainda mais sensíveis, então elas não deveriam consumir.
Porque o muco que fica trancando o teu nariz não é culpa do outono. Não é culpa do outono. Na verdade, né, a gente pode falar, mas o pólen ou isso ou aquilo. Não, mas não é suficiente para te manter o tempo todo trancado. É porque você está alérgico. Você tem uma constituição alérgica, a homeopatia fala muito disso, da psora. Você tem uma constituição alérgica e você deveria trabalhar a seu favor, tentando fechar, não disparar os gatilhos do muco, da resposta alérgica, por exemplo, da superprodução de estaminas, né? Porque todo alérgico acaba liberando muita histamina. Por isso que quem tem alergia vai lá na farmácia e compra antihistamínico. Que não é bom você fazer isso, porque você quer ter estaminas no seu corpo, porque elas são importantíssimas para responder às inflamações. Então você não quer perder estamina, mas cada vez que você tem crise de rinite, crise disso, crise daquilo, olho inchado, lacrimejando, e você ou problema de pele, que tem muita alergia de pele, vai lá e compra um antihistamínico, a médio prazo você está comprando um problema maior. Então, o segundo obstáculo é uma questão de alimentação, de nutrição, que teu alimento seja teu remédio. O teu alimento não pode ser fonte de adoecimento ou ser mais um obstáculo no seu adoecimento. E lembrando que muitos adoecimentos acontecem em razão da má alimentação. Então, se você troca, às vezes, os nossos pacientes nos protocolos, antes mesmo de eu começar a entrar com suplementação, de eu começar a entrar com as homeopatias indicadas, eu faço exclusão de alimentos. Essa é uma das primeiras estratégias que eu adoto. Estou dando aqui informação de ouro para você, tá? E é uma das primeiras estratégias que eu adoto com o paciente. Eu começo a nutrição da via negativa. O que é a nutrição da via negativa? Você começa eliminando coisas. Depois, lá na frente, você acrescenta o que é que está faltando de bom para aquela pessoa, de nutritivo. Mas primeiro você começa eliminando. Olha, eu não me lembro de um paciente que eu tivesse que começar acrescentando, porque o grande problema nosso hoje é comer demais. Isso é um problema verdadeiro. A gente come demais. A gente come demais no sentido de quantidades e de vezes. De vezes. Nunca na história da humanidade nós comemos tantas vezes ao longo do dia como a gente come hoje. E nunca nós tivemos a nosso dispor no supermercado tantas e tantas variedades de alimentos, bons e ruins. Então, assim, é uma quantidade, é uma loucura, né? A quantidade de coisas que nós podemos comer e que acaba despertando, né? Ativando uns gatilhos e a gente quer poder consumir, afinal está lá no mercado, está lá no supermercado. Então, você acaba comendo, por exemplo, frutas de fora da estação, porque os agrotóxicos te permitem isso. Você acaba comprando produtos, né? Hoje você vai ao mercado, você tem quantas marcas de molho, de tempero. Quando eu era criança, eu me lembro de ir ao supermercado com a minha mãe e eu ver lá 2, 3 marcas. Hoje, meu Deus, olha a variedade que você tem. E isso acaba também ativando esses gatilhos. A gente não quer perder a oportunidade. Então a gente come mais do que em qualquer outro momento da história. E a gente come também repetidas vezes. Então o que antes era normal, fazer, por exemplo, 2 refeições no dia, 3 no máximo, hoje não. Hoje tem o café da manhã, tem algum lanchinho no meio da manhã, tem o almoço, tem o lanchinho da tarde, talvez o café da tarde, talvez aí o jantar e ainda uma ceia. Isso nunca foi a regra para o ser humano. Nunca, presta bem atenção, isso nunca foi a regra. Então, assim, nós estamos num período de exceção mesmo, nós estamos vivendo uma coisa diferente. E aí, não é que a gente coma em quantidades e vezes o que é muito bom para nós. A gente acaba comendo em quantidades e vezes o que não é bom para nós. Devido à facilidade, à disponibilidade, à variedade de produtos. A base da nossa alimentação hoje é produto alimentício e não alimento de verdade. É produto, é coisa feita em fábrica, tá? Não é coisa colhida ou coisa matada que corta o bife e vai para o teu prato, tá? Então, segundo obstáculo, comer mal. Não tem como curar comendo mal.
A Barbara O'Neill ficou famosa, aquela naturopata australiana que teve que sair da Austrália porque foi perseguida pelas coisas que ensinava, perseguida por sociedade médica, tá? A medicina tem coisas incríveis, mas ela também sabe ser canalha quando ela quer. Então ela foi perseguida na Austrália, por quê? Porque ela passou a curar um monte de gente ensinando as pessoas a comerem. Simplesmente assim. A fazerem determinados tipos de chás, a usarem determinados tipos de óleos, né? Óleos, principalmente os óleos essenciais, e a procurar na natureza a cura dos mais diversos problemas. E ela passou a curar um monte de gente. Gente com problema físico, problema emocional, problema mental. A sociedade médica australiana gostou dessa conversa? Evidentemente que não. Isso interfere em um monte de interesses. Ok? Comida não é só nutriente. Precisamos unir saúde e sabor com comida de verdade. Isso é absolutamente possível. Comida também é conforto. Comida também é conforto, mas antes de ser conforto, ela é nutrição. Ok? Que a gente também queira ser confortado pelo alimento, isso é uma coisa humana. Uma coisa humana, né? No mundo animal não tem isso. Mas o ser humano também quer ser confortado pela comida. Mas antes de conforto, temos que lembrar que comida é nutrição. Então, do ponto de vista fisiológico, comida é nutrição. E aí, claro, se eu posso me nutrir e ainda aquecer meu coração, pô, melhor dos mundos, né? Evidentemente, melhor dos mundos. Mas se você tiver que escolher, você não tem que escolher isso sempre, mas se você tiver que escolher entre o conforto e a nutrição, o conselho é que escolha a nutrição, evidentemente, né? Por isso que a gente fala para o filho que ele vai comer determinado legume, mesmo que ele não goste. Porque não se trata de gostar. Ok? Então eu acho que isso é muito importante, porque, aproveitando o comentário da Mariana, porque nós estamos num tempo em que as pessoas querem fazer só o que elas gostam. E esse é um drama. Esse é um drama. As pessoas querem fazer o que elas gostam. Mas ninguém escreve uma história admirável, um destino feliz, uma vida madura. Ninguém conquista isso fazendo o que gosta. Ok? Você faz o que gosta em alguns momentos e você faz o que deve em muitos momentos. Em muito. A gente tem que parar de fazer coisas dando tapinha nas costas. Tá? Não. Tem coisa que você vai fazer que realmente não é saborosa, não é gostosa, não te aquece o coração, mas você precisa fazer. Você precisa. Há certas coisas que você precisa comer. Eu não tenho que ficar preocupado em deixar gostosinho determinado vegetal para os meus filhos. Eu tenho que fazer eles experimentarem várias opções daquele vegetal, cozidas de diversas maneiras. E daí, claro, se eu percebo que eles preferem o brócolis cozido, então vamos fazer brócolis cozido. Tá? Mas é bem importante lembrar disso. Nós vivemos um tempo em que as pessoas querem fazer o que gostam. Então a gente tem que tomar esse cuidado. O prazer não pode ser o fiel da balança de uma vida humana adulta. Uma vida humana adulta não pode ter como fiel da balança o prazer. Mas concordo em partes com você, no sentido de que é possível, muitas vezes, aliar nutrição e prazer. Nutrição e alegria, nutrição e conforto, sem dúvida alguma, tá? Esse era o segundo obstáculo. E o terceiro obstáculo? Talvez o mais complicado de todos, o mais complicado de mudar. E aí, dentro do método TEM, é a parte da terapia. É a terapia que ajuda. Terceiro obstáculo para a cura é a nossa mente. A nossa mente, ela pode ser nosso maior inimigo. Gente, é ou não é verdade? Aí você estuda lá Joe Dispenza, por exemplo, eu gosto muito do Joe Dispenza, leio muitas coisas dele. Por exemplo, né, quem nunca leu, leia o livro Você é o Placebo. E você vai perceber ali o poder da tua mente. Não por acaso, a homeopatia considera os sintomas mentais sintomas superiores, ou seja, os sintomas mais graves, sintomas mais importantes. Os mentais são mais importantes que os físicos. Então eu tenho que fazer processo de cura do mental para o físico. Senão, se eu curar o físico e não curar o mental, se eu reequilibrar corpo e não reequilibrar a mente, eu não fiz cura. Eu não tratei. Ok? Eu tratei parte. Então, assim, um obstáculo, talvez o pior, o mais difícil, o mais danoso para a cura é a mente. A mente que nega, a mente que cria problema, a mente que não adere ao tratamento,
a mente que se sabota, a mente que se estressa. Esses dias aí eu fiz várias postagens sobre os efeitos nocivos do estresse, o quanto ele faz mal, não só para a tua vida emocional, mas que ele faz mal para o teu corpo, né? Ele danifica as tuas células, o estresse. Então assim, se eu não fizer certas viradas mesmo de chave, se eu não restaurar a minha liberdade psíquica, não vai ter cura. Não vai ter cura. Vamos lá. Hoje está frio em Curitiba e é sábado. Ok? Sábado, fim de semana. Que delícia. Eu tinha todas as razões do mundo para ficar na cama e não treinar. Todas as razões. E a minha mente, ela é pródiga em oferecer justificativas confortáveis para eu continuar deitado. Para eu não malhar, para eu não treinar. Porque afinal hoje é sábado, Thiago. Entende? Semana foi puxada, né? Pô, o que tem ficar hoje sem ir? Só que aí você tem que lembrar uma coisa que eu mandei no grupo do WhatsApp. Se você não faz parte do meu grupo do WhatsApp, que é gratuito, vai lá no link da bio, vê lá depois, pega o link e entra no meu grupo do WhatsApp. Eu mando várias reflexões, dicas de saúde, etc. Mando áudios exclusivos, tá? Como eu mandei no grupo do WhatsApp essa semana, de uma newsletter do Arnold Schwarzenegger, ele tem uma newsletter muito boa sobre saúde, eu disse lá, né, comentando essa newsletter do Arnold, você não vai ficar esperando desejo e vontade para fazer atividade física. Você está roubado se você ficar esperando. Você está roubado, simplesmente roubado, hein? Os pesquisadores uma pesquisa que o Arnold comenta na newsletter dele, os pesquisadores fizeram isso, pegaram diferentes grupos de pessoas para avaliar a prática da atividade física, a fidelidade à atividade física, e eles pegaram um grupo no qual esse grupo tinha que ouvir áudios de motivação para ir treinar. E outro grupo não ouviu áudio nenhum, mas teve que assumir um compromisso. Você tem que estar tal hora, tal dia na academia, tantas vezes por semana, e sem nenhuma outra motivação. Só o compromisso. Adivinha quem treinou mais e teve melhores resultados? Os da motivação? Não. Os do compromisso. Então veja, a tua mente, ela é um obstáculo para a cura porque ela cria resistência. Não é natural para a tua mente se esforçar, se exaurir para te ajudar. A mente, assim como o corpo, quer se preservar. Entendeu? Ela quer se preservar. Ela quer manter a quantidade de energia que ela tem, porque ela tem medo de gastar e não ter de volta. E o corpo é assim. O corpo não vai te empurrar para ir para a academia. Por quê? Porque ele precisa guardar. Ele tem medo de ficar sem energia. O natural é a preservação e não o gasto. É preservar-se. Por isso que você dorme, porque o teu corpo uma hora te impõe isso. Tá na hora de desligar o sistema aqui que a gente está precisando restaurar umas coisas. O natural dele é preservação. A mente é a mesma coisa. Não é natural para a mente buscar o desconforto e a tensão. Você entende isso? Isso é uma decisão de alma. Eu quero tensionar a mim mesmo. Então, na hora que os pesquisadores perceberam que as pessoas iam treinar simplesmente porque tinham um compromisso marcado com o treino, era um horário que elas tinham que ir, determinado dia, determinada hora, elas tiveram muito melhores resultados do que o pessoal que ficou ouvindo motivação para treinar. Você entende o que eu estou querendo dizer? Que é um negócio prático. A sua mente pode ser o maior obstáculo na sua cura. Tá lá de novo, vou citar o Joe Dispenza. As pesquisas que ele cita nesse livro, Você é o Placebo, são muito impressionantes. Mas gente, é impressionante, que eu vou citar uma delas para vocês. Para você entender o quanto a tua mente pode te ajudar ou te puxar o tapete. Nessa história de você querer ficar, entendeu? Dando tapinha nas costas. Olha só, tendo dó de você mesmo, tendo compaixão com você mesmo o tempo inteiro. Presta atenção, tá? A conversa aqui é punk mesmo. Uma pesquisa que foi feita foi com um grupo de idosos, homens, tá? Os pesquisadores, uma psicóloga, se não me engano, ela é de Harvard, ela pegou grupos de idosos, homens com mais de 70 anos, se não me falha a memória, e ela levou esse grupo para um retiro. Então, o primeiro grupo ela levou numa semana, o segundo grupo ela levou na outra semana. Então, ela separou dois grupos e levou em momentos diferentes para um lugar de retiro. Tá? Longe da cidade, bem paz e amor. O primeiro grupo
a pesquisadora propôs, durante os dias que eles estavam no retiro, que eles fizessem atividade física, que eles comessem melhor, que eles fizessem várias coisas que são consideradas saudáveis, ok? E aí ela fez medição, exame de sangue, medição de vários hormônios e avaliação física de cada um desses velhinhos, quando chegaram no retiro. E depois fez os exames de novo, quando eles saíram do retiro, para saber se aquela semana tinha tido um impacto na saúde e na vitalidade dos velhinhos. Ok, ela fez isso com o primeiro grupo, que é aquele que foi só convidado a fazer coisas consideradas saudáveis. Segundo grupo, olha o que a pesquisadora fez. E aí você vai entender a questão do placebo. O segundo grupo não foi convidado a fazer coisas saudáveis, mudar a alimentação, praticar atividade física, etc. e tal. Não. O segundo grupo, quando chegou no lugar de retiro, se viu imerso num lugar decorado, preparado, como se eles estivessem nos anos 70 ou 80. Ou seja, esse grupo de velhinhos de 70, 80 anos chegou na casa de retiro e foi transportado no tempo. Eles olharam em volta e tudo remetia à época da própria juventude, quando eles tinham 20 anos. O que passava na TV, a música que tocava, as coisas disponíveis para eles fazerem, tudo era das décadas de 70 e 80. Tudo. Eles também fizeram exame de sangue ao chegar e também foram avaliados ao sair. Adivinha qual grupo rejuvenesceu mais? O segundo. O segundo grupo, que foi foi criada uma ilusão para eles, para que eles se sentissem de volta na época da própria juventude. Foi criada uma ilusão momentânea para eles, ou seja, tudo que eles olhavam em volta lembrava a época da juventude. Eles passaram a falar de coisas dos anos 70 e 80, eles passaram a cantar músicas dos anos 70 e 80, que era a juventude deles, eles passaram a ter hábitos, a brincar sobre coisas que eram da época dos seus 20, 30 anos. Ao final dos dias do retiro, os exames deles, as avaliações deles estavam melhores do que aquele primeiro grupo que mudou de hábitos para hábitos mais saudáveis. Você entende o poder da tua mente? Você entende como ela pode te ajudar ou te puxar o tapete? Ela é, sem dúvida, o maior obstáculo para a cura. É evidente em casos psíquicos, né? Então, a ansiedade, a depressão, é evidente que é a mente que não está conseguindo fazer a virada. É evidente. Mas também é evidente em casos físicos. Em casos físicos. E lá no livro ele cita um monte de outras pesquisas que deixam você assim, caramba, não é possível. Para você entender o impacto da sua mente na tua saúde. Uma pessoa que começa um tratamento de saúde com a certeza pessoal de que ela vai se curar, ela tem mais chances de sair curada. Guarde isso. Porque essa predisposição mental em si já começa a levantar, a erguer a energia e a força vital. Ok? Deixa eu ver aqui. Tá. Não, isso aqui era uma pergunta. Feito, gente. Esses seriam 3 obstáculos que eu diria que são obstáculos realmente que atrapalham muito no processo de cura. A cura que é possível nos casos mais complicados que vocês podem imaginar, é possível conquistar a cura. Mas se a sua mente, a sua alimentação e seu hábito em relação à automedicação, a químicas que você põe no teu organismo, se isso não estiver de acordo com a cura, não vai haver cura. A cura será só momentânea, será uma falsa cura ou nem isso, nem melhora terá. Tá bem? Aí se levanta de novo a importância do profissional que te atende, porque o profissional que te atende também tem que estar disposto à cura, também tem que ter vitalismo, também tem que acreditar que você pode sair curado. Tudo isso influencia. Evidente que essa conversa jamais será ventilada na medicina convencional. Né? A disposição pessoal do médico, a disposição pessoal do terapeuta, a disposição pessoal do nutricionista, isso tudo lá não tem sentido, aqui faz todo. Faz todo. A maneira como eu olho para você, o que eu enxergo em você e o quanto eu vejo possibilidade de cura em você, já te ajuda a ser curado. O olhar do terapeuta já tem impacto no paciente. Então isso tudo
ajuda a gente a ter uma visão muito mais ampla, num paradigma muito diferente, eu sei, de perspectiva, de ciência, de tudo, mas um panorama, um horizonte muito maior de consciência, tá? Vamos abrir a mente, vamos virar as chaves que precisa e vamos atrás da cura, porque saúde é liberdade, como eu sempre falo, tá bom? Gente, muito obrigado, a live vai ficar salva, espero que tenham gostado. Teremos outra live no próximo sábado, né? Sempre aos sábados. E é isso. Desejo um bom fim de semana para todo mundo, com muita saúde. Tchau, tchau.